Imagine estar em um dia comum, sentado à sombra de uma árvore quando, de repente, 3 visitantes misteriosos se aproximam. Você os recebe com hospitalidade, oferece o melhor que tem, sem sequer imaginar que um deles é o próprio Deus. No meio da refeição, uma promessa extraordinária é feita, algo tão impossível aos olhos humanos que provoca até mesmo um riso de incredulidade. Um filho nascerá. Mas como isso seria possível? A esposa, já idosa, escuta as palavras e, em silêncio, questiona. Ainda haveria tempo para um milagre? Enquanto isso, em outro lugar, o pecado se alastra como um incêndio, consumindo tudo ao redor. O clamor de uma cidade corrompida chega aos céus e o juízo divino está prestes a ser derramado. Mas e se ainda houver justos ali? E se uma única oração puder fazer a diferença entre destruição e misericórdia? Uma promessa impossível, uma intercessão ousada, um Deus que tudo vê e tudo cumpre. Gênesis capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se achei favor aos seus olhos, peço que não passe adiante, sem ficar um pouco com este seu servo. Vou mandar trazer um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo da árvore. Trarei também um pedaço de pão para que se fortaleçam, visto que chegaram até este seu servo. Depois seguirão adiante. E eles disseram: Faça como você disse. Então Abraão foi depressa até a tenda de Sara e lhe disse: Pegue depressa 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça pão assado no borralho. Abraão, por sua vez, correu até o gado, escolheu um bezerro tenro e bom e o deu a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada, leite e o bezerro que havia preparado e pôs tudo diante deles, e ficou em pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. E um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. A Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu consigo mesma, dizendo: Depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? O Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei à luz sendo velha? Será que para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara, amedrontada, negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade, porque você riu. Aqueles homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para os encaminhar. O Senhor disse: Será que devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Disse mais o Senhor: O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei para ver se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que chegou até mim. E se assim não for, eu o saberei. Então os homens viraram dali e foram para Sodoma. Porém, Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, disse: Será que destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então o Senhor disse: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade,
Pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão respondeu: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Se por acaso faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás toda a cidade por causa desses 5? O Senhor respondeu: Se eu encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão insistiu ainda e disse: Se por acaso forem achados ali 40 justos, o Senhor respondeu: Não farei isso por causa dos 40. Então Abraão continuou: Que o Senhor não se ire se eu ainda falar. Se por acaso forem achados ali 30 justos? O Senhor respondeu: Não farei isso se eu encontrar ali 30. Abraão prosseguiu: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se por acaso forem achados ali 20 justos? O Senhor respondeu: Não a destruirei por causa dos 20. Então Abraão disse: Que o Senhor não se ire se ainda lhe falo só mais esta vez. Se por acaso forem achados ali 10 justos? O Senhor respondeu: Não a destruirei por causa dos 10. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para o seu lugar. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. O capítulo 18 de Gênesis nos apresenta um momento singular na vida de Abraão. Ele recebe a visita do próprio Deus em forma humana, acompanhado de 2 anjos, e essa visita traz tanto a renovação da promessa quanto um vislumbre do juízo divino prestes a ser derramado sobre Sodoma e Gomorra. Esse encontro se desenrola em 2 partes principais. Primeiro, a promessa do nascimento de Isaque é reafirmada. Depois, Abraão intercede pelo povo de Sodoma diante da iminente destruição. A cena se abre com Abraão sentado à porta de sua tenda, nos carvalhais de Manre, em pleno calor do dia. Essa era a hora mais quente, quando geralmente as pessoas buscavam descanso e sombra. No entanto, ao ver 3 homens se aproximando, Abraão se levanta e corre ao encontro deles. Sua atitude revela um coração hospitaleiro e humilde, tratando aqueles homens com profunda reverência e respeito. Ele não apenas os convida a descansar, mas também lhes oferece água para lavar os pés e um banquete generoso. Embora Abraão, inicialmente, possa não ter compreendido plenamente quem eram aqueles visitantes, o texto sugere que ele pressentiu algo especial. Seu chamado a um deles como Senhor já indica um reconhecimento implícito da presença divina. À medida que os eventos se desenrolam, fica claro que um desses visitantes é o próprio Deus, e os outros 2 são anjos. Enquanto comiam, um dos visitantes pergunta por Sara, e em seguida faz a grandiosa afirmação de que, dentro de 1 ano, ela terá um filho. Esse anúncio vem em um momento humanamente improvável, pois tanto Abraão quanto Sara já estavam em idade avançada, e o texto enfatiza que Sara já havia deixado de ter o ciclo natural das mulheres. Sua reação é de incredulidade, expressa em um riso silencioso, que revela tanto surpresa quanto dúvida. Ela considera impossível que, em sua velhice, pudesse experimentar o prazer da maternidade. No entanto, Deus responde com uma das perguntas mais impactantes da Escritura. Será que para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Essa declaração ressalta a soberania e o poder absoluto de Deus. O nascimento de Isaque não dependeria das circunstâncias naturais, mas da fidelidade divina à sua promessa. Deus sabia que Sara havia rido, ainda que ela tenha tentado negar por medo. Isso demonstra que Deus conhece o coração humano e que sua palavra é imutável, independentemente das nossas dúvidas e limitações. A segunda parte do capítulo se desloca para um tema muito diferente: o juízo iminente sobre Sodoma e Gomorra. Após a refeição, os visitantes se levantam e olham na direção de Sodoma. Deus, então, expressa seu propósito de revelar a Abraão o que estava prestes a acontecer. Essa revelação é significativa porque Abraão não é apenas um servo de Deus, mas o homem que Deus escolheu para formar uma grande nação, através da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. O Senhor então revela a gravidade do pecado de Sodoma e Gomorra. O clamor das cidades havia subido a Deus e a maldade se tornara extrema.
Deus afirma que desceria para ver se de fato as coisas eram como havia chegado a ele. Isso não significa que Deus não sabia o que estava acontecendo, mas essa linguagem humana reforça que o juízo divino é sempre justo e baseado em uma avaliação precisa. Nesse momento, Abraão, compreendendo a gravidade da situação, intercede pelo povo de Sodoma. Sua oração é um apelo à justiça e misericórdia de Deus. Ele pergunta se Deus destruiria a cidade caso houvesse 50 justos ali, e Deus responde que pouparia Sodoma por causa desses 50. Essa intercessão continua em uma série de reduções: 45, 40, 30, 20 e, por fim, 10. Abraão demonstra reverência ao se dirigir a Deus, reconhecendo-se como pó e cinza, mas ao mesmo tempo persistindo em sua súplica. A conversa termina com Deus, afirmando que, se houvesse ao menos 10 justos na cidade, ele a pouparia. No entanto, o silêncio que se segue indica que nem mesmo esse pequeno número de justos foi encontrado. A paciência de Deus com Sodoma estava se esgotando, e o juízo seria inevitável. Este capítulo revela aspectos fundamentais do caráter de Deus. Ele é um Deus que cumpre suas promessas, ainda que aos olhos humanos pareça impossível. Ele também é um Deus que julga o pecado com justiça, mas que age com misericórdia para aqueles que andam em seus caminhos. Além disso, a intercessão de Abraão nos mostra que Deus convida seu povo a participar do seu plano por meio da oração. Agora, vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. Primeiro, vemos a importância da hospitalidade e do serviço aos outros. Abraão não apenas recebeu os visitantes, mas fez isso com prontidão, humildade e generosidade. Ele não ofereceu algo comum, mas o melhor que tinha. Esse espírito de acolhimento reflete um coração que entende que servir ao próximo é uma forma de honrar a Deus. Assim, devemos estar atentos às oportunidades de demonstrar hospitalidade e bondade, pois muitas vezes, sem saber, podemos estar servindo ao próprio Senhor. A segunda lição está no poder de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o impossível. O anúncio de que Sara teria um filho parecia completamente irracional do ponto de vista humano. Sara já era idosa e estéril, e humanamente não havia possibilidade de conceber. No entanto, Deus não está limitado pela biologia, pelo tempo ou pelas dificuldades naturais. A pergunta feita no versículo 14, será que para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? É uma declaração poderosa da soberania divina. Isso nos ensina que devemos confiar plenamente na fidelidade de Deus. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e duvidamos daquilo que Deus pode realizar. Podemos achar que certas promessas jamais se cumprirão, ou que nossas limitações são grandes demais. Mas esse texto nos convida a confiar que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Se Ele prometeu algo, Ele cumprirá independentemente das impossibilidades humanas. Outra grande lição vem da intercessão de Abraão. Ao saber que Sodoma estava prestes a ser destruída, Abraão não reagiu com indiferença ou frieza. Pelo contrário, ele se aproximou de Deus em oração, intercedendo para que a cidade fosse poupada caso houvesse justos ali. Esse diálogo entre Abraão e Deus mostra a profundidade de um coração que se importa com os perdidos. Abraão clama, questiona, insiste, mostrando que não apenas cria na justiça de Deus, mas também desejava misericórdia. Esse exemplo nos ensina sobre o poder da oração intercessória. Quantas vezes olhamos para o mundo ao nosso redor, cheio de pecado e corrupção, e simplesmente nos conformamos, sem orar pelas pessoas? Abraão nos ensina que devemos interceder pelos outros, clamar para que Deus manifeste sua graça e agir com compaixão pelos que estão em trevas. Além disso, esse capítulo nos mostra que Deus é paciente e justo, mas o pecado tem consequências. O clamor das maldades de Sodoma e Gomorra havia subido até Deus, e ele decidiu que era chegada a hora do juízo. Embora tenha ouvido a intercessão de Abraão e demonstrado que não destruiria a cidade caso houvesse justos, no final do capítulo
percebemos que nem mesmo 10 justos foram encontrados ali. O julgamento de Deus não foi impulsivo ou arbitrário, mas resultado da persistência da cidade em rejeitar os caminhos do Senhor. Essa verdade nos alerta sobre a seriedade do pecado. Vivemos em um mundo onde o mal parece se multiplicar, e muitas vezes as pessoas acreditam que Deus não se importa ou que o pecado não tem consequências. No entanto, este capítulo nos lembra que Deus é justo e o pecado será julgado. Isso nos leva a uma vida de arrependimento, buscando constantemente a santidade e a graça de Deus. Por fim, aprendemos que Deus não apenas ouve a intercessão do seu povo, mas também nos convida a participar do seu plano por meio da oração. Embora Deus já soubesse quantos justos havia em Sodoma, ele permitiu que Abraão intercedesse e dialogasse com ele. Isso nos mostra que Deus deseja que seus filhos se envolvam ativamente naquilo que ele está fazendo. Ele poderia simplesmente ter julgado Sodoma sem revelar nada a Abraão, mas decidiu compartilhar seus planos e ouvi-lo. Isso nos ensina que nossa oração tem um papel real na forma como Deus age no mundo. Quando oramos pelos perdidos, pela igreja, pela nossa família ou pelo nosso país, estamos participando da obra de Deus. Essas lições tornam esse capítulo um dos mais ricos de toda a Escritura. Ele nos ensina sobre o caráter de Deus, nos desafia a uma fé mais profunda, nos chama à intercessão e nos alerta sobre a seriedade do pecado. Se aplicarmos essas verdades à nossa vida, viveremos com mais confiança, compaixão e santidade diante do Senhor. Diante de tudo isso, há algo precioso que precisamos lembrar. O Deus que apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre é o mesmo Deus que nos vê hoje. Ele é fiel para cumprir suas promessas, soberano sobre todas as coisas e atento às orações do seu povo. Quando as circunstâncias parecerem impossíveis, quando o tempo da espera for longo, lembre-se de que nada é difícil demais para o Senhor. Se você está esperando por algo que Deus prometeu, confie. Se está preocupado com o destino de pessoas queridas que vivem longe do caminho do Senhor, interceda por elas como Abraão fez. Se sente o peso do pecado e do caos do mundo, lembre-se de que Deus é justo e nada passa despercebido aos seus olhos. Que possamos viver em confiança, crendo que Deus age no tempo certo. Que nosso coração seja como o de Abraão, sempre pronto para servir, orar e confiar. E que, acima de tudo, possamos lembrar que temos em Jesus Cristo a maior expressão da fidelidade e da misericórdia de Deus. Que o Senhor fortaleça sua fé, encha sua vida de esperança e te guarde sempre em seus caminhos. Que Deus te abençoe.